Durante os atendimentos com mães, a problemática da crítica é algo constante. Algumas pessoas são mais sensíveis às intervenções e julgamentos externos. Outras conseguem manter um certo distanciamento, ainda que o acúmulo gere algum nível de cansaço com o passar do tempo. Por definição, a crítica é a atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, bem como costumes e comportamentos. Ou seja, alguém com profundo conhecimento sobre uma determinada área realiza uma análise embasada em fatos e argumentos, ao invés de gostos e preferências. Não é bem o que ocorre quando alguém diz para uma mãe que ela está criando seus filhos de uma forma errada. Hoje em dia, o senso comum mistura crítica com opinião, e essa costuma vir carregada de emoções negativas, assuntos mal resolvidos e um caráter fortemente destrutivo. Seções de comentários de blogs, portais, páginas e perfis em redes sociais estão recheados de exemplos vivos em tempo real. O mesmo acontece na escola, faculdade, trabalho, grupo de mães e em família. Isso é particularmente complicado no quesito maternidade. Aqui cabe uma reflexão. Quando um artista tem sua obra avaliada, não por uma crítica séria e profissional, mas por um conjunto de opiniões pessoais de jornalistas, ele tem a seu favor os anos de estudo e prática, além da resposta do seu público e a própria comunidade artística para darem suporte a ele. No entanto, a mãe não teve nenhuma preparação prévia. Como muitas dizem, não existe faculdade para ser mãe. Os livros são muitas vezes contraditórios ou insuficientes. Os referenciais dos seus pais, avós e amigos podem ser ruins ou mesmo inaplicáveis ao seu contexto. A maternidade caminha lado a lado com a insegurança e alguma dose de solidão. Márcia foi uma das primeiras pessoas a realizarem um trabalho comigo 100% focado na maternidade. Posso até dizer que os desafios trazidos por ela me levaram a aprofundar os estudos e práticas que acabaram por originar esse curso. Ela não conseguia relaxar. Acreditava que errava a todo momento com a filha. O pai da menina não era muito presente e seus parentes moravam todos em outro estado. Cobrava-se o tempo todo pelas coisas que fazia e também pelas que não fazia. Era uma mãe verdadeiramente esforçada e dedicada. Tinha uma bagagem de estudos invejável. Não conhecia ainda outra mãe que tenha lido tanto sobre a maternidade, sem contar os cursos, workshops, palestras que ela participou. Ainda assim, sentia-se inferior perante as outras mães. Se cedia ao próprio cansaço, culpava-se. Se cedia a algum desejo da filha, culpava-se. Se esquecia de algo ou não conseguia fazer a tempo, culpava-se. Mesmo com todo o estudo, não conseguia se livrar da idealização da supermãe e cobrava-se isso de forma intensa. Durante as nossas primeiras sessões, tentei mostrar que ela era, na verdade, uma grande mãe. Sentir-se cansada, solitária e triste não a transformava numa pessoa ruim. Sentir em alguns momentos algum arrependimento pela maternidade não fazia dela uma pessoa incapaz de ser mãe, como ela costumava dizer. Contudo, cada vez que eu a incentivava ou elogiava, mais ela se fechava. As opiniões que ela levava em consideração eram aquelas com forte teor negativo, carregadas de culpa. Durante a árvore da vida, nos deparamos com um ponto crucial. Márcia tinha sido diminuída de forma intensa durante toda a sua vida. Desde muito cedo, ouvia frequentemente da sua mãe o quanto ela era inadequada, como fazia tudo errado, como era uma decepção. Como resposta, ela buscava sempre fazer ainda mais, ainda melhor, para conseguir o reconhecimento materno. Seu pai a incentivava a não buscar conflitos com a mãe. Ele próprio adotava essa postura. Buscava sempre atender às demandas da esposa como forma de não a contrariar. Se para conseguir isso fosse preciso se anular e reprimir as necessidades da filha, tudo bem, era o preço a ser pago. E por mais que Márcia buscasse fazer tudo para atender a mãe, o resultado não variava. A mãe ficava insatisfeita, frustrada e irritada, e como consequência, a filha sofria humilhações e abusos de ordem verbal. Com o avançar da idade, a situação só piorava. A raiva e a irritação da mãe só pareciam aumentar. Aos 17 anos, Márcia fez tudo o que estava ao seu alcance para entrar em uma universidade em outro estado. Esse foi seu passo rumo à liberdade. Durante os anos de faculdade, conseguiu um estágio logo no primeiro semestre
e emendou diversos outros estágios e empregos, o que garantiu que não precisasse voltar para casa durante as férias. Porém, a sensação de nunca entregar o suficiente, de estar errando sempre e entregar menos do que o necessário não sumiu. Na vida profissional, tomou a forma de perfeccionismo, e esse comportamento foi bem visto pelos seus empregadores. Tornou-se uma profissional altamente produtiva e, consequentemente, requisitada. O reconhecimento foi um fato novo em sua vida, e ela não conseguia apreciá-lo de forma plena. Gostava da sensação, mas nunca se sentia merecedora. Pela sua ótica, os elogios vinham porque as pessoas não a conheciam direito, não sabiam como ela tinha errado durante todo o processo, não conseguia validar o seu próprio mérito. Eis que veio a maternidade, e com ela o pavor de ser como sua mãe, ou até mesmo como seu pai. Como eu posso ser uma boa mãe se não tenho um bom modelo para me espelhar? Perguntou-me em uma sessão. São preocupações que escuto frequentemente. Não repetir os comportamentos e erros dos pais. Como saber o que fazer se não tenho boas referências? A vida moderna é cada vez mais calcada em fórmulas. Não há tempo para se experimentar e descobrir o que funciona ou não. Buscamos métodos seguros que evitem os insucessos. Não temos tempo a perder, pensamos. E não há uma fórmula para a maternidade. Não importa quantos livros ou cursos sejam feitos. Cuidar de uma criança não é linear. Não se trata de uma equação. Envolve experimentação, intuição e dedicação. No caso de Márcia, a maternidade trouxe um agravante: as constantes opiniões e julgamentos dos outros. Esse cenário trouxe à tona a menina abandonada à sorte de uma mãe severa e abusiva, e todos os seus medos, traumas e necessidades não acolhidas. Muitas mães experimentam esse mesmo processo. Passam a viver seus próprios traumas a partir das dinâmicas com seus filhos. Quando o filho demonstra alguma insatisfação, dizem que é um absurdo, afinal ele recebe muito mais do que elas próprias tiveram na infância. Indignam-se não com a queixa do filho, mas consigo próprias, com as crianças negligenciadas que foram um dia. A maternidade acaba por trazer para o palco principal suas crianças interiores, sofridas, maltratadas e traumatizadas. Curiosamente, o estopim emocional veio com a vivência de grupos de apoio. Participava ativamente de comunidades online e de algumas práticas presenciais, além da interação constante com outras mães na creche. A internet pode propiciar uma certa distorção da realidade. A mesma mãe que se trancou no banheiro pela manhã e chorou copiosamente por não conseguir segurar a barra, à tarde faz uma linda, longa e emocionada declaração de amor ao filho em seu perfil da rede social. Não vou entrar no mérito desse comportamento. Vamos nos ater às consequências. Quando outras mães como a Márcia veem esse depoimento, não captam a realidade por detrás daquele perfil. Não conseguem enxergar que ali encontra-se uma personagem criada por aquela outra mãe, que diz mais sobre quem ela gostaria de ser e sobre o que gostaria de viver do que sobre ela própria. Como resultado, envergonham-se ainda mais dos seus próprios dilemas. Por que não podem ter um sentimento como aquele? Por que não podem viver aquela mesma experiência? A consequência é que passam também a publicar uma versão romantizada e idealizada da própria vida. Conforme o trabalho avançava, Márcia sentiu-se à vontade para falar sobre como as rotinas dos grupos de mães estavam fazendo mal a ela. Inicialmente buscou esses espaços como forma de fugir dos julgamentos. Entretanto, encontrou uma nova forma de vivenciar essa mesma experiência, com ainda mais ferocidade, em alguns casos. Tinha medo de publicar seus anseios, tinha medo de colocar suas dúvidas verdadeiras, de expor o que de fato vinha tentando fazer com a sua filha. Não poucas vezes viu mães serem linchadas nesses ambientes virtuais ao publicarem sobre como procediam com seus filhos. Segundo ela, havia uma infinidade de teorias sobre como deveria agir e proceder, e pouco espaço para acolher quem trilhava por fora desses caminhos. Qualquer realidade fora do cenário idealizado acabava por ser duramente criticado. Como nas aulas anteriores, o caminho para Márcia passou por entender, aceitar e acolher a sua própria criança ferida. Iniciamos esse processo curativo ao qual ela trilha até hoje. Conseguiu se abrir e expor a sua dor e raiva para o pai. Apesar de árduo o percurso, ele conseguiu aceitar e se desculpar com a filha. Com a mãe, até a última vez que conversei com ela, não houve muitos avanços, o que já era esperado.
Entender que seu processo de cura não é dependente do processo de compreensão e cura do outro também é muito libertador. A mãe não estava pronta para curar-se. A sensação de inadequação de Márcia também não foi embora. É algo que irá fazer parte da vida dela por algum tempo. No entanto, ela já consegue reconhecer seus esforços e sucessos, mesmo que não com a plenitude merecida. Tornou-se uma pessoa mais segura, por consequência, uma mãe mais segura. E ainda que sua criança interior ainda precise de muito acolhimento, ela aprendeu a separar os seus traumas das dinâmicas e comportamentos da própria filha. Realizar essa separação é uma das maiores conquistas de um eficiente processo de autoconhecimento. E agora pergunto a você: quando as suas questões com seus pais e com a sua própria infância misturam-se com sua relação com seus filhos?